Bora te atualizar também sobre um dos melhores negócios já feitos na história do Palmeiras em relação a reforços. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Palmeiras, você acha que o Verdão gastou mais comprando ou garantindo dinheiro com vendas de atletas no ano? Acertou quem respondeu que o Verdão está no 0 a 0. Por uma incrível coincidência, a soma das compras de atletas custou 703 milhões de reais. E com os dois últimos negócios que estão sendo desenhados, o Palmeiras vai chegar aos mesmos 703 milhões de reais com vendas de jogadores. Só para lembrar, já havia contado para vocês, esses 703 milhões em compras já incluem a aquisição de Andrés Pereira, que vai ser anunciado a qualquer momento. São 12 reforços na temporada, 11 tiveram algum custo, a única exceção, o Bruno Fux, que chegou numa troca por empréstimo junto ao Atlético Mineiro. Em relação às vendas, importante contar que são 703 milhões de reais em vendas apenas com as partes do Palmeiras. Por exemplo, o Verdão vende um atleta, mas tem 70% dos direitos econômicos. Nessa lista e valores que eu vou passar a partir de agora, não está computado o valor total do negócio, e sim a parte que entra por Verdão, vai ficar mais fácil de entender a partir de agora. Vitor Reis, negócio de 217 milhões de reais para o Palmeiras, pelos 90% a que o clube tinha direito. O Verdão ficou com 135 milhões e 800 mil reais pelo Richard Rios, mais 161 milhões de reais pelo Estevão, uma parte já havia caído no ano passado. Vanderlan garantiu 28 milhões e 400 mil reais ao Palmeiras. O Gabriel Vareta assegurou 20 milhões de reais. Negócio pelo Rony, 19 milhões e 400 mil reais. Zé Rafael garantiu 15 milhões e meio de reais. O Fabinho, negociado com o Red Bull Bragantino, por 15 milhões de reais. Felipe Jack assegurou 12 milhões e 600 mil. Gustavo Mancha, que acaba de se mudar para o Olympiacos, vai valer ao Palmeiras 8 milhões e 400 mil. Pedro Felipe, mais 4 milhões e 400 mil. O Thales, que vai se mudar para o futebol do exterior, vai valer 37 milhões e 900 mil para o Palmeiras. E o Kevin, esse negócio está sendo finalizado nas próximas horas. Ele está de mudança para o Fulham e deve garantir mais 27 milhões e 700 mil. Você soma tudo e chega a 703 milhões de reais, fazendo com que o Palmeiras fique no 0 a 0 entre compras e vendas, recorde no valor de compras na história do Palmeiras, recorde no valor de vendas da história alviverde. Melhor negócio do mundo nos últimos tempos pro Palmeiras. Andrés Pereira foi confirmado como reforço alviverde. Nessa sexta-feira houve anúncio com direito à foto e as primeiras palavras do Andrés. Antes de citar essas palavras, deixa eu só trazer bastidores e cifras desse acordo, que é muito bom. Jogador de 29 anos de idade, que quase foi comprado pelo Palmeiras em janeiro por 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, vai custar agora 10 milhões de euros fixos e ponto final. Não vai haver pagamento de bônus e o Palmeiras ainda vai ter a oportunidade de fazer essa quitação dos 63 milhões de reais em longos 4 anos. O Fulham aceitou o parcelamento e essas condições menores em relação a janeiro, porque percebeu que se não vendesse o Andrés Pereira agora, perderia o jogador de graça a partir de 1º de janeiro. O André já poderia assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube a partir de julho do ano que vem. Era algo como ou pega essa oferta ou você perde o jogador sem receber qualquer centavo. Ao menos o Fulham recupera dos 10 milhões de euros investidos quando comprou o atleta do Manchester United. Para o Palmeiras, excelente negócio. Alguém que chega para ser titular do Verdão, seja como um substituto do Richard Rios, seja até um pouquinho mais à frente como um meia articulador, o cara que vai armar o jogo vindo de trás. Atleta cujo contrato no Palmeiras só vai se encerrar em dezembro de 2028. Já dá para dizer que o Andrés Pereira terá o maior salário do elenco palmeirense, vai ganhar pouco acima dos 2 milhões de reais por mês. O único que tinha esse status de salário astronômico era o Dudu, que já foi embora, e depois o Vitor Roque, contratado do Barcelona. Registrar uma palavra do Andrés Pereira, ele disse, abre aspas, agora estou fechado com o maior campeão do Brasil. Esse é o slogan que o Palmeiras tem e usa com bastante frequência. Só para arrematar, 12ª contratação alviverde em 2025, já são 703 milhões de reais gastos em contratações. A tendência é que até terça-feira o Palmeiras não contrate mais jogadores. O Palmeiras acabou, a novela, vocês ainda estavam esperando aquele último capítulo dar errado, né? Muita gente palmeirense é ressabiado, tem os pés no chão, mas facinca. Será? Não é possível. Demorou tanto para anunciar. Mas o que tá acontecendo? Calma, para quem confiou nas minhas informações também, até ao longo dessa semana,
e sempre dar o crédito, tá? Ao pessoal do nosso Palestra. Eles foram os precursores dessa notícia e da contratação do Andréas Pereira, tá? Então, eles deram essa bomba que se concretizou, e quando se faz um bom jornalismo, eu sou o primeiro a aplaudir, e esses caras sempre trabalham muito bem em relação a informações do Palmeiras. Então é claro que eu tenho que também dar este digno valor e ao mesmo tempo também somar com aquilo que eu pude fazer de apuração, de trazer dessas informações e tranquilizá-los sobre assinatura de contrato, sobre exames médicos, sobre a chegada do jogador e até atualizar valores, tá bom? Porque eu dei uma informação no começo de semana que era um valor e a história se desenhou para algo ainda mais factível ao Palmeiras. E junto também na atualização do pessoal do nosso Palestra, tá bom? Então, em relação a isso, senhoras e senhores, este vídeo aqui vem dizer não só, de novo, quanto que vai estrear o Andréas Pereira, qual que vai ser a camisa do Andréas Pereira, quais os valores e como que o Palmeiras vai pagar, por que esse baita negócio, aliás, ó, tem que tirar chapéu, tem que tirar o óculos pra torcida do Palmeiras. Vocês nunca me viram de óculos, ou então não sabem como é que eu sou, tá aqui. Tô tirando o chapéu, o óculos pra aplaudi-los. Quando vocês fazem um grande trabalho, quando vocês trabalham dentro daquilo que o Palmeiras e o torcedor espera, em termos de necessidade, em termos daquilo que o time hoje precisa, ainda mais de acordo com o que o mercado pede e exige, aplausos, todo o reconhecimento. Um grande negócio, uma baita contratação, a do Andréas Pereira. Andréas Pereira estreia, como eu já trouxe no conteúdo anterior aqui pra vocês, mas de novo, reitero, 13 de setembro, 6h30 da tarde. Allianz Parque vai ser o local. E o jogo Palmeiras e Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro. Então Andréas vai ter toda essa semana de data FIFA para chegar ao Brasil, para iniciar as atividades com o técnico Abel Ferreira. A gente espera, claro que pelo peso, pela importância do jogador, já treine entre os titulares. Nada contra ao Aníbal Moreno, ao Evangelista, ao próprio Emiliano Martínez, todos os jogadores que também postulam 2 vagas nesse meio campo, mas uma delas já tem que ser a do Andréas. Andréas que tem que ser titular, não só contra o Inter, mas em especial Palmeiras e River Plate, 4 dias depois, lá na Argentina, em Buenos Aires, no estádio Monumental de Núñez, em também jogo válido, só que este pela Copa Libertadores da América. É ali o que interessa. O cara chegou para fazer história no Palmeiras e o Palmeiras contratou um cara para ir para Libertadores o mais longe possível e esperamos que longe ao ponto de erguer a 4ª inédita taça para o futebol brasileiro, tá certo? Então, isso já tá desenhado. Então, o Andréas vai chegar com toda essa logística, adoraria. E eu, se fosse o Palmeiras, teria feito o esforço de fazer ele estrear já domingo. Andréas, é o seguinte, ó, vem pro Clássico, vai lá jogar contra o Corinthians, vai lá pra Itaquera, mostre um cartão de visitas, ganhe este jogo para ganhar cada vez mais casca o time do Palmeiras, o próprio novo elenco, você próprio também. Um jogo do tamanho de um Palmeiras e Corinthians sempre é histórico, pode colocá-lo numa história, iniciar uma trajetória brilhante no Palmeiras. Eu faria isso. O Corinthians lá com os problemas, com desfalques, todo mundo sabe que o Palmeiras tem precisado voltar a vencer um jogo pesado, ainda mais num derby contra o Corinthians. Mas enfim, o Palmeiras optou por uma outra estratégia e tá tudo certo. O importante é que dali pra frente, do Inter pra frente, o Andréas seja esse jogador que se espera. Agora, o Andréas Pereira, que vai ter inclusive, ó, anotem, camisa 8, ele mesmo deu um spoiler no Instagram dele, camisa que era de Richard Rios, agora será de Andréas Pereira, não só no Brasileiro, mas também na Libertadores. Então, você que já quer comprar a camisa do Andréas Pereira, camisa número 8, e que vai vestir bem, um grande jogador, um cara de ótima capacidade. É lógico, aí vocês vão lembrar, mas Faci, que você falou lá atrás, que o cara não queria, que tinha uma outra opção. De fato, sim, tem o N escolhas, são preferências, mas eu nunca disse que o Andréas era um mau jogador. O que eu fiquei chateado foi naquela novela lá atrás,
que ele esperou até o último minuto para que o Flamengo pudesse vir numa proposta, não veio, aí também acabou dizendo que queria ficar no Fulham, quando todo mundo sabia que o cara tava afim de ir embora, aí falou que o projeto era a Europa, depois ele falou que se o Flamengo chegasse com uma proposta voltaria amanhã, enfim, caso encerrado, ficou pra trás, página virada, deu certo agora, seja sempre muito bem-vindo e joga o futebol que o levou, inclusive, e o vai levar de volta à seleção brasileira. Ele é um cara que postula a Copa do Mundo. E esse Andréas Pereira, este novo camisa 8 do Palmeiras, que pode jogar inclusive até como camisa 10 na função, não no número nas costas, o Andréas Pereira vai chegar ao Palmeiras quase gratuitamente. Quase gratuitamente. Sabiam disso? Pois é, então por isso que o Palmeiras merece mais aplausos. Porque duas negociações, uma em curso e outra concluída, vão bancar a operação do Andréas Pereira. A primeira delas, Thales, atacante do Sub-20 do Verdão, que até jogou alguns jogos no profissional nessa temporada. O Thales está vendido para o Almeria da Espanha, time da segunda divisão. Ele estava acertado com o Olympiacos, mas de última hora chegou a mesma proposta, só que vinda da Espanha, e aí ele preferiu ir para um destino em que o futebol pode dar muito mais margem dele se desenvolver. Então troca o futebol grego, o Olympiacos, grande time, pela segunda divisão da Espanha, mas com uma possibilidade de um clube jogar La Liga no ano que vem. Então, o Almeria vai pagar pelo Thales 6 milhões de euros. Achei, inclusive, um bom valor por um atleta que poderia ter se desenvolvido melhor com a camisa do Palmeiras. Um valor justo em relação a um atacante que não mostrou muito ao que veio no Verdão. Ah, mas o Abel não deu muita chance e tal, mas também o Thales, mesmo que jogando numa posição que pra mim não é muito a dele, jogou de centroavante, o Thales é um ponta de lança, um cara que joga um pouco mais aberto, invertido inclusive com o Luigi, né? O Abel inverte os dois, né? Colocava o Luigi mais aberto quando ele jogava melhor de referência, o Thales, enfim. Então, isso, passou essa história. O Thales vai custar metade do Andréas Pereira, porque o valor final é de 10 de entrada e 2 de bônus. 12 milhões, metade inclusive também da proposta lá do começo do ano dos 24 milhões. Tá certo? Beleza. Só que aí, olhem só o que é importante você ter formado a base e colocado no mercado bons negócios. Para vender, o Palmeiras é um leão. O Palmeiras aprendeu muito a vender jogadores e a fazer negociatas importantes. O Wesley, lembram? Atacante lá de 2020, bom jogador, começou muito bem no Palmeiras, depois se machucou, nunca mais colocou a cabeça no lugar e acabou liberado aí pro Cruzeiro na época e agora joga no Internacional. O Wesley está de malas prontas para, só faltar a chamada firma no contrato com o Al Rayyan do Catar. E o Al Rayyan vai pagar 10 milhões de euros ao Internacional pelo Wesley. E o que isso significa, o que tem a ver com o Palmeiras? Porque o Palmeiras ainda tem 50%, metade do Wesley. Então faça a matemática simples, você aí do outro lado, meu amigo. 6 milhões do Thales, 5 milhões do Wesley. Ou seja, o Palmeiras, de largada, já pagou o obrigatório ao Fulham pelo Andréas Pereira e ainda pagou metade do bônus que ele tem a despender caso o Andréas atinja as metas. Vão faltar sabe quanto? Ou vai faltar sabe quanto? 1 milhão de euros. Ou seja, uma pechincha para um Palmeiras que tem lucros absurdos recentemente. Então, no final das contas, do bolso do Palmeiras, ele só vai tirar pro Andréas Pereira, desse bolso atual, desse caixa atual, praticamente 1 milhão de euros. E olha aqui, se o Palmeiras ainda executar outras vendas, ou então outros negócios que podem rolar, por exemplo, o Kelvin, que tá lá no Shakhtar e que tem o nome dele ainda ligado para as últimas horas da janela de transferências europeias e que devem render aos cofres do Shakhtar 35, falam em 40 milhões de euros, o Palmeiras ainda tem 10% por essa venda e mais o mecanismo de solidariedade de 2,8%. Ou seja, meus irmãos, 3 vendas indiretas, no caso, 2 indiretas e 1 direta,
vão pagar a operação de um jogador de Copa do Mundo, seleção brasileira. Então isso tem que ser muito valorizado no Palmeiras, no Anderson Barros, que eu critico inclusive pelas atitudes do mercado, que demora demais para fazer negócio, mas desta vez trouxe o negócio do tamanho do Palmeiras. A própria presidente Leila Pereira, um jogador à altura do Palmeiras. Um negócio como esse tem que aplaudir. Quando traz jogador aposta, interrogação, gasta mal, gasta em jogador que não tem nível pro Palmeiras, somos os primeiros aqui a fazer a nossa crítica, mas também tem que fazer o elogio quando faz alguma coisa à altura do clube como esta. Então, palmas à diretoria, que pode ter trazido um jogador de Copa do Mundo, que o Andréas briga por vaga em Copa do Mundo, o Ancelotti já o convocou na primeira participação dele com a seleção, agora não o chamou, mas, obviamente, porque ele quer ver outros nomes na seleção, mas o Andréas é um dos favoritos a estar entre os 26 da próxima Copa do Mundo. Então, o Palmeiras pode ter trazido um volante de seleção gratuitamente. Ou então, na pior das hipóteses, até minha porta vai bater aqui e deixa eu ajeitá-la, na pior das hipóteses, sabe por quanto? 1 milhão de euros. Me falem no mercado qual jogador de Copa do Mundo, seleção brasileira, custa 1 milhão de euros. Então, ao Palmeiras, graças a Thales, graças ao Wesley, pelo menos por hora, pagou o obrigatório, ou eles vão pagar o obrigatório, caso inclusive a negociação do Wesley dê certo, do que o Palmeiras deve ao Fulham, ainda vai dar mais metade dos bônus, e se não vender outro nome ligado ao Palmeiras por aí, uma dessas fatias, o Palmeiras vai lá, paga o restante do milhãozinho naquilo que o Andréas conseguir de metas atingidas. E ainda, se o Palmeiras fizer uma outra venda e o Andréas atingir as metas, repassa o valor direto e o Andréas praticamente chegou somente nesses valores aí em que o Palmeiras fez no mercado. Então, parabéns à diretoria, parabéns a todos e agora é só aguardar o desempenho desse jogador que eu tenho muita expectativa positiva, que eu tenho certeza que você aí do outro lado também, a partir do dia 13 de setembro, 6h30 da tarde no Allianz Parque, a estreia de Andréas Pereira, Palmeiras e Internacional. Fala, torcedor Alviverde, venho aqui trazendo mais um vídeo para você que deixa seu like, se inscreva no canal, todos os créditos destinados ao Facicane e ao Jorge Nicola. Trazemos aí novas atualizações aí a respeito de Andréas, né? Então o Verdão ficou no 0 a 0 aí a respeito de gastos de compras de atleta e de vendas, né? O Verdão, tanto o que gastou e quanto ele faturou. Então o Verdão aí tá com muita grana, né? Recebendo muita grana aí com suas divisões de base. Profissionalizou os moleques e arrecadou muito dinheiro, né? Como o Felipe Facicani trouxe aí também, o Andréas Pereira praticamente aí vai sair de graça para o Verdão, né? Um jogador aí nível seleção brasileira vindo para reforçar o Verdão aí para o final dessa temporada. E ano que vem aí, acredito que nós pode morder essa Libertadores e esse brasileiro desse ano. E ano que vem ganhar tudo. Você acredita? Comenta aí, deixa seu like. E vamos falar a respeito também de Thales, né? Thales aí vai mudar de clube e vai render uma grana muito boa para o Palmeiras. Uma grande oportunidade, um grande negócio que o Palmeiras fez também com o Wesley, né? Que é do Internacional, que está saindo para o Al Ittihad e vai ganhar, tem 50% do Wesley. Então é uma coisa muito boa que o Verdão vem fazendo, que o Verdão fez. A Leila Pereira aí, nisso ela acertou muito, profissionalizou muito o Palmeiras. Queria saber o que você pensa disso. Deixa seu like, comenta muito esse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.